Olá, alunos do nono ano, estamos começando agora a nossa quarta videoaula do segundo bimestre, referente ali à nona atividade que eu coloquei para vocês lá no grupo do WhatsApp. Então vamos lá, continuando a falar ainda do continente africano, agora falando da questão da urbanização e da questão econômica do continente. De acordo com estimativas da ONU, até 2025, as áreas urbanas do continente reunirão cerca de 65 milhões de pessoas. Então, o continente no mundo que é menos urbanizado, mas que está passando por um processo de urbanização mais rápida, é justamente o continente africano. Então, as grandes cidades, as grandes metrópoles estão crescendo muito e vão concentrar um grande número da população do continente africano pelos próximos anos. O que é que contribui para isso? O crescente êxodo rural no continente, motivado por diversos fatores. Então, assim, o êxodo rural, há um aumento da concentração fundiária e as melhores terras do continente africano são para exportação de gêneros agrícolas em grandes áreas monocultoras. Então está diminuindo a oferta de emprego no campo e também devido ao esgotamento do solo, a utilização de técnicas arcaicas pela agricultura e subsistência, aumenta muito o êxodo rural, que é a saída da população do campo para a cidade. A gente tem o crescimento populacional, ou seja, as pessoas têm muitos filhos e no campo, não tendo condições de criar seus filhos, acabam migrando para as cidades. Pouca oferta de emprego nas áreas rurais devido à concentração fundiária citada, então as pessoas não conseguem emprego no campo migrando para as cidades. Falta de medidas que fixem essa população no campo e condições naturais adversas, Ocorre em alguns locais da África, devido ao clima árido, semiárido e etc., uma grande ocorrência de secas prolongadas, fazendo que as pessoas não consigam viver da agricultura migrando para as cidades. Então isso leva a um crescimento acelerado das cidades, porém não significa desenvolvimento econômico, pois as áreas urbanas são pouco conectadas e não têm capacidade para acolher a todos, levando desemprego com a população morando em locais onde as condições de vida são precárias. De acordo com os dados, acredita-se que 70%, ou seja, 7 em cada 10 africanos que moram em cidades, moram em regiões precárias, guetos, favelas, regiões que não têm saneamento básico, boas condições de moradia, levando aí uma dificuldade também no acesso à saúde e educação nas regiões metropolitanas, nas grandes cidades do continente africano. Então, falando de urbanização, a gente diferencia então a urbanização do norte da África, da urbanização da África subsaariana. Em 2016, estimativa da população na região do norte da África de 235 milhões de pessoas, com mais da metade vivendo em cidades à beira do mar Mediterrâneo, no delta do rio Nilo. A tendência para todo o continente e também para a África do Norte é de um crescimento acelerado dessa população urbana. Apesar de na região do norte da África, a urbanização já ser maior e mais intensa há alguns anos e décadas do que na África subsaariana. Nessas áreas urbanas, uma parcela significativa da população não tem acesso a saneamento básico, escolas, hospitais, transportes e áreas de lazer. Quando a gente pega aqui, então a gente está vendo aqui cidades de 1 a 5 milhões de habitantes, cidades com mais de 10 milhões de habitantes. A única cidade do norte da África com mais de 10 milhões de habitantes é Cairo, a capital do Egito. As outras cidades têm entre 1 a 5 milhões de habitantes, destacando Marrocos aí com algumas cidades. Então, pela cor, o amarelo é entre 40% a 60% da população morando em áreas urbanas, pegando aqui Mauritânia e Egito, e no verde já é 60% a 80% ou 80% a 100% aí. Então a gente vê aqui Marrocos, Argélia e Líbia tem pelo menos 60% da população urbana e Saara Ocidental já tem 80% da população urbana, de acordo com o mapa aí da urbanização no norte da África. Já na África subsaariana, o percentual da população urbana era de aproximadamente 1/3 do total de habitantes em 2015. Ou seja, é a região do continente menos urbanizada. 3 a 4 habitantes, de cada 10 moram em áreas urbanas. O que acontece? Historicamente, as cidades dessa região elas foram criadas para ter um papel importante político durante a colonização europeia. Então, as cidades fundadas pelos colonizadores europeus, que tinham um papel econômico e político dentro da colônia, são as cidades que acabaram crescendo depois do processo de descolonização. Essas cidades tinham funções, as cidades eram de cidades litorâneas, características de portuárias administrativas, que apresentando uma infraestrutura para garantir a entrada de mercadorias industrializadas e exportação de produtos agrícolas e minerais. Ou seja, as cidades foram criadas para escoar os produtos do interior
que vinham produtos agropecuários e minerais que eram exportados para os países europeus, né? As cidades eram então pontos da administração colonial e cidades portuárias para essa exportação. Então são cidades que não tiveram uma criação de infraestrutura com um crescimento populacional para receber pessoas. Era obviamente com o único intuito de cumprir o seu papel político-administrativo durante o processo de colonização. Então, o espaço urbano das cidades da África subsaariana é pior do que da África do Norte, né? Então, tem uma grande precariedade de acesso à habitação, emprego, infraestrutura e serviços públicos, sobretudo nas áreas mais distantes do centro, nas grandes periferias dessas cidades. Menos de 40% da população urbana subsaariana é servida por rede de saneamento básico e a população que migra do campo para a cidade, ao encontrar escassez de infraestrutura nos centros urbanos, acaba se instalando em habitações precárias aí nessas grandes cidades. Com isso, a África subsaariana é menos urbanizada que o norte da África e sua população urbana é mais marcada pela pobreza do que na África do Norte, né? Então, quando a gente pega aqui o mapa da África subsaariana, a gente tem já grandes cidades com mais de 10 milhões de habitantes, né? Aparece aí várias cidades com mais de 10 milhões de habitantes, muitas cidades entre 5 a 10 e de 1 a 5 milhões de habitantes, ou seja, as cidades estão crescendo muito aí. Grau de urbanização, a gente vê que mais da metade dos países tem menos de 40% da sua população urbana, né? A África do Sul tem mais de 60%, Congo, alguns outros países aqui litorâneos pequenos que tem mais de 60% da sua população urbanizada. Então essas são as características aí da África subsaariana em relação à questão da urbanização. Agora a gente vai falar sobre as atividades econômicas no continente africano, né? Então, a gente vai falar sobre agropecuária, né? Agricultura e pecuária, extrativismo mineral e industrialização. O que se destaca no continente africano é a extração mineral e as atividades agropecuárias. Começando aí com as atividades agropecuárias. O espaço rural concentra aproximadamente 60% da população do continente, ou seja, como a gente já colocou, é o continente menos urbanizado, o continente que apresenta a maior porcentagem de população rural, né? E trabalhando em atividades agropecuárias que respondem por 25% da economia na maioria dos países da região, ou seja, 25% de toda a movimentação econômica da maioria dos países provém da agropecuária. Em alguns países, 40% da sua riqueza provém da agropecuária. Em razão do predomínio de climas áridos e semiáridos, né, em grandes extensões, muitas terras são inadequadas para as práticas agrícolas. Então isso já é um problema para um continente que tem como um dos maiores problemas que a gente vai discutir é a questão da fome. Outro problema é a distribuição desigual de terra, onde as áreas mais férteis se concentram nas mãos de uma elite minoritária, que produz para o mercado externo em grandes propriedades, enquanto o mercado interno de alimentos é abastecido precariamente por pequenos agricultores que cultivam as terras menos produtivas. Então essa é a grande divisão do continente africano. Você tem uma agricultura comercial, né? Geralmente são grandes fazendas monocultoras, né? Que produzem em larga escala voltado para exportação. Essa agricultura comercial é de origem ali, ainda do processo de colonização, quando os europeus colonizaram o continente africano. Exploraram a atividade agropecuária em grandes extensões de terra voltada para exportação, e aí essas melhores terras, as terras mais férteis, ainda estão na mão de uma elite da população africana ali, minoritária, principalmente são descendentes de europeus, né? Então isso gera uma desigualdade social muito grande. E o que abastece o mercado interno é a agricultura de subsistência, praticada em pequenas e médias propriedades, muitas vezes com técnicas rudimentares, e devido à questão do clima árido e semiárido, né, para você fazer um manejo adequado da terra, isso necessita de você ter um conhecimento ali. Como as técnicas são rudimentares, isso leva a um esgotamento rápido do solo. Na maioria das vezes esses solos são solos menos férteis, solos mais pobres, o que leva aí a uma reprodução desse modelo de pobreza no campo. Por isso que está acontecendo uma grande pessoa saindo do campo e indo para a cidade, como a gente viu um pouco antes. Nessas propriedades são produzidos diversos tipos de frutos e legumes, pimenta, banana, abacaxi, inhame, que é ali voltado para o mercado interno, né? Geralmente os pequenos produtores, ao utilizarem técnicas rudimentares, né, que são pouco produtivas e têm fraco desempenho econômico, que prejudica e vai desgastando o solo devido a não ter um manejo adequado ali. Nas áreas de clima mais seco, desenvolve-se principalmente a criação de cabras, né, que é a principal criação que tem no continente.
A pecuária bovina extensiva é expressiva ao sul do Saara, com destaque para a região da África Oriental. Só que em poucas regiões é praticado de maneira extensiva. Por quê? Porque o clima na África não é adequado para você fazer uma produção intensiva, uma criação intensiva de gado bovino. Então, se comparar com outros continentes, né, a quantidade de gado bovino na África é menor do que em outros continentes. O destaque são a criação de cabras e outros tipos de animais ali. No final do século XIX, as metrópoles europeias instalaram nas colônias africanas um sistema de produção de gêneros tropicais voltado para a exportação, e a agricultura comercial que a gente citou há pouco. Né? Destaque para óleos vegetais como dendê e amendoim, além de chá ou algodão, com produção de latifúndios monocultores, né, voltado para a exportação aí. Os gêneros agrícolas tropicais ainda representam importantes fontes de riqueza para muitos países do continente, sobretudo na África Ocidental. Então, cacau na Costa do Marfim, Gana na Nigéria, amendoim no Senegal, palma, você produz óleo, né? E algodão no Benin, no Togo, etc. Apesar de movimentar a economia, a agricultura comercial não contribui para diminuir a pobreza e a fome em diversos países do continente, pois limita o acesso à terra, principalmente aquelas terras mais produtivas, e seria interessante ali para você ter uma reprodução de um modelo ali que alimentasse, né, economicamente os países internos que têm como problema ali da fome muito grave. Agora a gente vai falar sobre extrativismo mineral. A extração de recursos naturais é muito importante no continente africano, destacando aí petróleo, ferro, fosfato, ouro e diamantes, que ocorre em espaços rurais, né, em espaços afastados dos grandes centros urbanos, e é responsável pela geração de riqueza em muitos países. Né? Por exemplo, o petróleo e o gás natural são riquezas fundamentais para países como Tunísia, Líbia e Nigéria. São os maiores exportadores de petróleo e gás natural do continente africano. Em países como Angola, Nigéria, Mauritânia, Líbia, República Democrática do Congo e Zâmbia, né, são países que os produtos minerais representam mais da metade de suas exportações, embora a exploração ocupe uma pequena parcela da população. A disputa pela exploração desses recursos naturais, sobretudo diamante e petróleo, também contribuíram para a ocorrência de diversos conflitos na África. E a gente ainda tem um problema de que no continente africano, a exploração desses recursos minerais são feitas por multinacionais de origem dos Estados Unidos e da Europa, também agora da China, que constrói uma infraestrutura somente para explorar os recursos naturais em forma bruta. Isso não contribui para o desenvolvimento do continente, porque esses recursos minerais poderiam ser usados, por exemplo, para o desenvolvimento de uma industrialização no continente africano, etc. Só que são explorados por multinacionais que exportam esses minérios em forma bruta, né? E gerando altos lucros para essas empresas multinacionais de países desenvolvidos, e isso não retorna para a população local essa riqueza que é exportada. Nesse mapa aqui a gente pode reparar, a gente não repara nada porque o mapa é uma bagunça, mas a gente pode ver aí um monte de coisa que eu não sei o que é, que não dá para entender, mas vamos para a próxima, né? Essa aqui fica melhor, né? Então aqui vai mostrar aqui aonde está a criação de gado, né? Aqui para aqui. Chá, algodão, sorgo, milho, mandioca, bovino, café. Esse mapa aqui deve estar no material que eu botei para vocês, aí vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. Este aqui que é um mapa interessante, né? Então aqui vai mostrar os principais gêneros agrícolas plantados em algumas regiões aí, né? Aqui região do deserto, com algumas criações aí de gado em forma nômade. E as manchas em azul escuro, que são essas manchas aqui, são as regiões industrializadas do continente. São essas regiões aí. Então, o de amarelo é a agricultura irrigada. Não tá dando para ler direito, não. De amarelo é a agricultura irrigada. O de bege aqui são as estepes, onde a gente tem criação extensiva de gado. O de verde são as florestas e savanas, geralmente onde você tem uma agricultura de subsistência e exploração de recursos que a natureza oferece. E é isso mesmo. Tá tranquilo em relação a isso daí. Industrialização tardia no continente africano. Então, o processo de industrialização no continente iniciou-se após o processo de descolonização, quando os países atingiram a independência entre os anos 50 e 60. Em alguns países ocorreu algum desenvolvimento industrial
com o fortalecimento das economias nacionais e o aumento do grau de beneficiamento das mercadorias, com o objetivo de aumentar a lucratividade dos setores voltados para a exportação, ou seja, para beneficiar alguns produtos naturais que aumentam o valor agregado do produto na hora de exportar, mas isso de modo muito incipiente no continente africano. Entretanto, o setor industrial dos países africanos, de modo geral, não apresenta diversificação nem dinamismo suficiente para sustentar um desenvolvimento econômico autônomo. Egito e África do Sul são os dois países mais industrializados do continente. Você vai ter Tunísia, Marrocos, Nigéria, mas os dois principais é Egito e África do Sul. O que acontece no continente africano? De modo geral, o continente é um grande comprador de produtos industrializados de países de maior desenvolvimento e é um exportador de matérias-primas em estado bruto, matérias-primas minerais e produtos agrícolas. A grande necessidade de produtos industrializados e a pequena disponibilidade interna impedem a acumulação de capitais no continente, de recursos que poderiam ser utilizados para financiar a industrialização do continente. Esses recursos são utilizados para a importação dessas mercadorias industriais. Com isso, boa parte das indústrias que atuam em solo africano não é de capital próprio, não é de característica do continente africano. Geralmente são transnacionais ou empresas ligadas ao grupo tradicionais da elite africana que acabam concentrando esses lucros, fazendo com que não haja um desenvolvimento de um parque industrial diversificado no continente africano. Então a gente vai citar agora alguns fatores ao processo de industrialização em diferentes regiões ali do continente africano. Menor participação no comércio mundial, as exportações africanas ainda são reduzidas, não permitindo aí uma geração de capital, um acúmulo de capital que permite o investimento em industrialização. Escassez de capital, ou seja, as nações africanas são obrigadas a recorrer a empréstimos de países e organizações internacionais, que faz com que aumente a sua dívida externa, reduzindo o poder de investimentos internos em produção industrial. Remessa de lucros, as transnacionais estabelecidas na África remetem os lucros para os seus países de origem em vez de reinvestirem em áreas produtivas. Escassez de mão de obra qualificada, ou seja, é um continente mais pobre, com menor investimento em educação, com isso não tem interesse das empresas em investir em qualificação dos trabalhadores, dificultando a instalação de indústrias mais modernas no continente, aumentando assim a desigualdade. Mercado interno restrito, ou seja, grande parte da população do continente africano tem poder de compra reduzido, não interessando aí para algumas empresas investir numa industrialização, atender o mercado interno do continente africano, e os conflitos e guerras civis que acabam abalando a economia e as populações de diversos países ali, fazendo com que a estrutura econômica devido a esses conflitos seja extremamente precária. Aqui vai mostrar que, apesar disso, devido à valorização das commodities, dos produtos agrícolas e minerais nos últimos anos, vários países africanos vêm apresentando uma porcentagem de crescimento econômico significativo, ou seja, bastante crescimento econômico ali. A gente tem, por exemplo, países de verde aqui, apresentando crescimento econômico acima de 7% ao ano, vários países entre 3%, 4% e 5% ao ano de crescimento econômico nesses países aí do continente africano. A África no cenário global. Nos últimos anos, a economia africana foi que registrou um expressivo crescimento com significativo aumento do produto interno bruto. Esse crescimento econômico, o aumento da economia, não significa a melhora das condições de vida ou uma diminuição da desigualdade social no continente. O continente ainda tem altos índices de subnutrição, mortalidade infantil, de falta de acesso à saúde, educação, de fome e etc. O que acontece? Esse crescimento econômico ele acabou acontecendo porque houve uma redução dos conflitos armados e uma renovação política das classes dirigentes que buscam maiores investimentos externos para os países africanos. Então, vários países que passaram por uma guerra civil muito forte, como Ruanda, Angola, República Democrática do Congo, acabou, depois que terminou essa guerra civil, conseguiu ali recuperar um pouquinho da sua infraestrutura, aumentando a exportação de produtos primários, minerais e agropecuários, aí, como a gente viu. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos se firmaram como principal parceiro econômico na África. Para diminuir a influência da União Soviética sobre o continente africano, os Estados Unidos acabou fazendo alguns investimentos no continente africano, e principalmente nos países mais pobres, ao sul do deserto do Saara. Mas as relações mais intensas que esses países têm é com as suas antigas metrópoles, ou seja, os países que foram colonizados por Alemanha tem mais relação com a Alemanha, os países que foram colonizados pela França têm maior relação com a França e etc.
Só que no cenário atual do século XXI, né, cada vez mais próxima a relação da África com a China. Devido ao grande crescimento econômico chinês e a população da China de quase 2 bilhões de habitantes a ter aumentado muito o consumo nos últimos anos, a China vem buscando no continente africano, né, a importação de produtos agropecuários e minerais para manter o seu crescimento econômico. E isso levou a um aumento do investimento de chineses no continente africano com a instalação de novas indústrias para garantir o fornecimento de matérias-primas para as indústrias e a população da China como um todo. E aí se tornou o principal concorrente dos Estados Unidos em investimentos no continente africano. Então a China importa volumosa quantidade de matérias-primas minerais e energéticas de países africanos, em contrapartida, né, esses países africanos acabam importando os produtos industrializados chineses devido à série de acordos que vem acontecendo ali nos últimos anos. Então nós encerramos a nossa quarta aula do segundo bimestre. Se inscreva no canal, dê o seu like lá, deixe o seu comentário e até o nosso próximo bimestre.